Acredita que o Governo tem sido injusto nos últimos dias com os profissionais de saúde, em particular com os médicos? Bom, como é evidente, em todas as circunstâncias há quem cumpra e quem não cumpra, como é evidente. Mas no caso dos profissionais de saúde, independentemente de poder haver um ou outro que possa não ter cumprido, a esmagadora maioria dos profissionais de saúde teve um papel fundamental no combate à pandemia e está a ter também um papel fundamental no combate à pandemia. É preciso não esquecer, alguns tiveram muito tempo sem ir a casa para não infectarem os seus familiares, correram o risco deles próprios se infectarem, muitos infectaram-se inclusive, portanto é evidente que a sociedade agradeceu-lhes uma ou duas vezes aqui há uns meses atrás, mas tem de estar naturalmente continuamente grata pelo trabalho que eles desempenharam. Disso não tenho a mínima dúvida, independentemente de poder haver, como em tudo na vida, um ou outro que não tenha cumprido. Isso são das regras. Mas a classe, enquanto tal, efetivamente tem tido um papel notável e todos esses aplausos que sofreram, não só em Portugal e por esse mundo fora, são naturalmente merecidos. Aquilo que eu pretendo ao fazer estas visitas que hoje fiz, em concreto a 2 lares, é justamente aproveitar aquilo que, como eu tenho dito, não correu mal em Reguengos, correu muito mal em Reguengos, mas que sirva pelo menos para dar uma maior visibilidade aos lares, àquilo que eles fazem e, acima de tudo, àquilo que são as carências que têm. E, efetivamente, eu ouvi, quer nos Arcos de Valdevez, quer aqui em Ponte Lima, ouvi muitas ideias que são francamente aproveitáveis, em muitas circunstâncias, ideias relativamente simples e que melhoram o trabalho que as IPSS têm feito, por um lado, e, por outro lado, salvaguardam ainda melhor a saúde dos utentes. Por exemplo, como ouvi aqui, em vez de serem os utentes a ter de se deslocar ao centro de saúde, eu acho que realmente é mais prático se o médico do centro de saúde se deslocar onde há dezenas e dezenas de utentes do que serem essas dezenas a deslocarem-se ao centro de saúde. Isto parece uma medida normal e eficaz. Tem de haver um melhor entrosamento entre a Segurança Social e a Saúde, que é coisa que não tem havido, entre o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Saúde. Havendo esse entrosamento, naturalmente que ganham os dois e, acima de tudo, ganha a sociedade. Como agora nós estamos próximo, não é? Em outubro, novembro, estamos próximos da época em que as coisas podem ser mais difíceis, vem o frio, as pessoas ficam mais débeis, particularmente as mais idosas, e, portanto, haverem locais de retaguarda, pode-se chamar hospitais de retaguarda, mas locais de retaguarda, onde, nestas instituições, havendo uma pessoa infectada, automaticamente pode sair daqui para salvaguardar a saúde dos outros e vai para essa retaguarda, parece-me também de elementar cuidado fazer isto. E, portanto, se, como eu tenho dito, em março e em abril, não é justo fazer críticas ao Governo na exata medida em que ninguém era capaz de fazer muito melhor, porque ninguém estava apto a fazer isto, à medida que o tempo passa, entretanto já passou maio, já passou junho, já passou julho, está a passar agosto, agora não. Agora nós já temos de exigir do Governo que tudo aquilo que aprendemos ao longo destes meses possa agora efetivamente ser colocado em prática para que em novembro possamos combater a pandemia com uma eficácia muito maior do que em março e em abril, porque hoje o nosso conhecimento é também maior do que aquilo que era naquela altura. Há pouco estava a falar do facto dos médicos portanto, se deslocarem propriamente aos lares. Tendo em conta que há aqui uma polémica também envolvida nisso, de que, de facto, a Ordem dos Médicos diz que os médicos efetivamente foram até ao lar de Reguengos de Monsaraz. Há, por outro lado, a ARS que diz que se acabaram por não comparecer. De que forma é que pode ser agilizado este processo para que não haja esta confusão? Parece-me, em primeiro lugar, que justamente isso que está a dizer é aquilo que não devia haver, que é confusão. Está a falar de confusão e, efetivamente, é confusão. Eu, neste momento, estou convencido que não há ninguém no país, um cidadão normal, começar por mim próprio, que tenha percebido exatamente o que se passou em Reguengos e de qual é que é a maior parte da responsabilidade. Mas o Ministério, tanto quanto eu sei, tem um relatório feito pelos seus serviços, para lá de existir um relatório da Ordem dos Médicos. O relatório da Ordem dos Médicos pode não ser oficial, pode ser oficioso. No entanto, é um relatório que nós tomamos conhecimento e devemos atender a isso. E depois há o relatório oficial, ou pelo menos o Governo tem dito que há o relatório oficial, que até foi mandado para o Ministério Público. A minha pergunta é, mas não se pode saber o que diz esse relatório oficial? Temos de continuar nesta confusão, com uns a responsabilizarem os outros, sem sabermos exatamente o que aconteceu? Não percebo porque é que não é dado conhecimento público do que é esse relatório oficial e do da Ordem dos Médicos também, embora desses já lemos um ou outro aspecto. E parece-me que, quer num, quer noutro, há elementos que se cruzam, designadamente
a fraquíssima qualidade das circunstâncias em que os idosos estavam, não sei se ainda estão, mas pelo menos estavam, em Reguengos. E, portanto, sinceramente, não compreendo porque é que isso não é público. Foi mandado para o Ministério Público. Foi mandado para o Ministério Público, mas não tem que, por esse motivo, estar em segredo de justiça, não é? Quer dizer, não faz sentido. Portanto, eu acho que era bom sabermos isso para apurar as responsabilidades. Para quê? Bom, nem é tanto para castigar, isso depois logo se vê, é fundamentalmente para que se perceba exatamente o que correu mal, para que não corra mal noutras situações. Porque há mais de 2.000 instituições destas e, portanto, se algumas, como estas que eu visitei hoje, estão a funcionar bem, se a maioria se calhar está a funcionar bem, se há uma ou outra que não está a funcionar mal, é bom que está a funcionar mal, é bom que passe a funcionar bem. Para isso é preciso nós termos conhecimento, quer do que funciona bem, quer do que funciona mal, para fazermos melhor. É isto que me parece que é mais sensato do que andar naturalmente a cruzar acusações de um lado para o outro. Admito que a reunião que está agendada, não sei se é ainda para hoje, para amanhã, ou coisa assim, entre a Ordem dos Médicos e o Governo, o Primeiro-Ministro e provavelmente a Ministra da Saúde, eventualmente a da Segurança Social, acho que era importante que estivessem as duas, porque esse entrosamento, eu tenho ouvido em diversas circunstâncias, aqui por acaso não ouvi, mas tenho ouvido em muitas circunstâncias, que esse entrosamento não é feito e não é sensato que o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social não dialogam entre si e não resolvam problemas conjuntos e, portanto, eu espero que essa reunião, onde espero que estejam pelo menos esses três elementos do Governo, possa contribuir para o problema se resolver, e o problema a resolver não é, infelizmente, de Reguengos, o mal está feito, é todos os demais que possam funcionar melhor. Como é que classifica as declarações de Rui Rio neste vídeo que foi divulgado de António Costa, peço desculpa, em que na conversa que teve em off com os jornalistas, em que chama covardes aos médicos? Eu não comento conversas em off e muito menos quando conversas em off são mandadas para as redações dos outros jornais. E, portanto, há aqui princípios éticos que eu não passo e isso eu não comento pura e simplesmente. De que forma é que reaja à forma como o PCP continua a criticá-lo pelas críticas que vem fazendo à festa do Avante, dizendo eles que agora o ridículo da sua parte não tem limites? A realização da festa do Avante, e tanto quanto eu percebo pelas notícias, com 33 mil pessoas, o Partido Comunista, mas eu penso que o Governo também, o Partido Comunista quer fazer a festa, mas o Governo vai autorizar a festa, portanto aqui as responsabilidades são repartidas entre o Governo e o Partido Comunista. 33 mil, dizem eles, mas que num espaço muito aberto e muito amplo. Bom, mas isto resta saber se depois as pessoas à entrada não se juntam, à saída não se juntam e se andam lá no terreno sempre a 2 ou 3 metros de distância um dos outros. É evidente que isso não vai acontecer e, portanto, eu acho que é algo muito prepotente por parte do Partido Comunista e algo que não se compreende por parte do Governo, que em algumas coisas é muito rigoroso e noutras não tem rigor nenhum. E eu acho aqui que era bem prudente, face àquilo que o país vive, era bem prudente que o Partido Comunista fizesse aquilo que todos os demais partidos fizeram, foi cancelar festas desse género. E era prudente também que o Governo não permitisse aquilo que se tem visto no Partido Comunista, que é o quero, posso e mando. Não há quero, posso e mando. Estamos em democracia, isto não é a União Soviética. Gostava de saber porque é que não votou contra esse diploma que abriu a exceção para a festa do Avante em vez de se abster. Não, não há nenhum diploma que diga que a festa do Avante se pode fazer. Que eu conheça, não há nenhum diploma. Não conheço nenhum diploma que o PSD tenha votado ou abstido, ou seja o que for, em que claramente diga que se pode realizar uma festa com as características da festa do Avante, no local que, numa situação normal, poderiam estar 100 mil pessoas, é verdade, mas que ainda assim vão lá pôr, tanto quanto as notícias dizem, 33 mil pessoas. É evidente que, quando eu faço uma comparação, que 33 mil pessoas são diversos estádios de futebol portugueses cheios, não é? Há diversos estádios que têm lotações de 20, 30, 40 mil pessoas. É lógico que eu sei que num estádio estão todas juntas e ali não estão todas juntas. Mas é inevitável que ao longo do tempo, no decorrer da festa, vão acabar por se juntar, como é evidente. Acho que isso é quase impossível de acontecer. Portanto, eu penso que quer o Governo, quer o Partido Comunista, estão a dar um mau exemplo ao país, ao fazerem uma realização de uma festa, que todos os outros demais partidos, e não só, voluntariamente não fazem. Olha, estamos no Minho, quantas romarias não foram canceladas e não se fizeram este ano, justamente, e bem, por causa de algo que o Partido Comunista e o Governo, neste aspecto, não estão a respeitar. Doutor, relativamente aos vetos presidenciais, qual é a solução que o PSD entende ser necessária para ultrapassar essas questões?
Bom, relativamente aos vetos presidenciais, o Sr. Presidente da República tem uma opinião distinta daquilo que foi a opinião da maioria da Assembleia da República e de mim próprio. Eu, que fui deputado há muitos anos e tive uma larga experiência de 10 anos como deputado e agora voltei a ser deputado, tenho plena consciência que aquilo que se diz normalmente é para levar a sério. Eu, normalmente, quando as coisas se dizem e eu digo com convicção, depois sou consequente na prática. Não é dizer uma coisa aqui porque fica bem e depois fazer outra ao contrário. E, portanto, quando eu digo, e não sou só eu que digo, que os trabalhos parlamentares passam por enobrecer o trabalho em comissão, que é nas comissões parlamentares que se pode fazer o trabalho mais profundo, mais sério e mais profícuo, eu, quando digo isso e digo amém com quem diz isso, estou a dizê-lo de uma forma coerente e sincera. Não estou apenas a dizer porque naquela circunstância fica bem. E, portanto, as alterações que foram feitas no regimento, esmagadora maioria delas, foi para valorizar o trabalho em comissão e reduzir um pouco o trabalho em plenário. Estamos a falar dos debates a propósito dos Conselhos Europeus. Aquilo que se fez foi manter o número de debates, igualzinho. Só que há 2 que são em plenário e todos os demais passam a ser em comissão. Se olharem para o Parlamento Europeu, e provavelmente já terão visto, já repararam quando um deputado fala no plenário do Parlamento Europeu, onde, eu não lhe sei dizer completamente de cor, mas há mais de 700 deputados, são capazes de estar 10 ou 20 na sala e o deputado está a falar sozinho no plenário. Sabe porquê? Porque começa justamente no Parlamento Europeu o enobrecer do trabalho em comissão e o plenário passa a ter muito menos importância, porque o plenário é um palco, muitas vezes é um teatro, e aquilo que se pretende tem a sua componente teatral, a política, infelizmente, também tem, mas aquilo que se pretende é um trabalho sério e profundo. E isso é feito muito mais em comissão do que no palco do plenário. Quem melhor compreendeu isso foi justamente o Parlamento Europeu. O Parlamento Português, com as alterações que agora fez, procura ir um pouco nesse sentido. Ainda está muito aquém do Parlamento Europeu, mas procura ir nesse sentido. E, portanto, a valorização do trabalho nas comissões. Foi isto que se fez e se pensou coerentemente com o que tantas vezes se diz, que é passar os debates, em grande medida, para a Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus, neste caso, mantendo 2 grandes debates em plenário, com o Primeiro-Ministro e com o Governo, no momento em que mudam as presidências, que aliás era assim há uns anos atrás, quando isto começou, no momento em que mudam as presidências da União Europeia. A mesma coisa presidiu à lógica das petições, que é outro veto do Sr. Presidente da República. Ou seja, hoje em dia é muito fácil colher assinaturas para uma petição se compararmos à data em que a lei existiu lá para trás. Porque hoje, através da internet, coisa que há 20, 30 anos não existia, é muito fácil colher 4, 5 mil assinaturas. E, portanto, quem conseguir colher 4, 5, 6, 7 mil assinaturas tem a petição debatida, mas em comissão, na comissão da especialidade. Se conseguir mais de 10 mil, então tem um debate na comissão, mas tem depois a nobreza também do debate em plenário, porque tem mais de 10 mil assinaturas. Será uma petição com uma força completamente diferente. Caso contrário, aquilo que acontece é que tem petições atrás de petições e elas são completamente desvalorizadas. Portanto, eu respeito as diferenças de opinião. Agora, devo-lhe dizer que quando eu apoiei esta medida, sei exatamente o que estou a fazer, sei exatamente o que quero e é em plena coerência com aquilo que eu sempre disse e sempre defendi a partir do momento que tive alguma experiência parlamentar. Doutor Rui Rio, para terminar, muito se tem falado agora no lar de Reguengos, mas o lar do comércio em Matosinhos também teve mais de 20 mortes e a própria Ordem dos Advogados emitiu um parecer onde houve falhas graves no respeito dos direitos humanos e assim também como o próprio município fez várias intervenções até que o lar fizesse alguma coisa. O que é que pode dizer sobre isso? Não tem sido notícia como foi Reguengos, mas eu tenho conhecimento disso, como está a dizer, também já tive a oportunidade de falar com pessoas que me alertaram para isso e, portanto, eu penso que relativamente ao lar de comércio é preciso também fazer uma averiguação exata do que aquilo que lá aconteceu, porque, pelo que eu sei, pelo que me está a dizer e coincido com me está a dizer com aquilo para o qual eu também fui alertado, são situações que andarão razoavelmente em paralelo e, portanto, o lar de comércio merece ser visto com muita atenção também. Obrigado.